One more, David. Vamos lá. Cara, hoje eu vacilei muito. 9 horas de foco superficial. Ai, ai. O que eu fiz hoje? O que eu aprendi hoje? Hoje comecei o dia com aula na faculdade. Foi uma aula boa, cara, de aula de Decision Making and Negotiation. Aula em inglês sobre negociação. E era sobre resolução de conflitos hoje. Tinha um insight muito interessante na aula. Dois, na verdade. O primeiro era: saiba diferir quando diferente é diferente e quando diferente é errado. No sentido de quando o seu diferente ataca a outra pessoa de maneira moral. Porque eu sou, apesar de eu acreditar que a verdade é absoluta, as pessoas não têm a mesma verdade que eu. E não necessariamente eu vou estar ao lado dessa verdade absoluta. Então eu preciso ter cautela. Essa é a grande palavra. Eu vou ficar aqui cobrindo. Na verdade eu não vou cobrir, eu vou fazer o seguinte, eu vou virar. Vou gravar um vídeo assim hoje. Contra a luz que vai ficar melhor pra gente. Boa. Pô, ficar aqui na grama até melhor, cara. Aí já tá um plano aí pros próximos dias, ficar totalmente sentado na grama. Então eu preciso sempre tomar cuidado quando o que eu falo não vai atacar outra pessoa de uma maneira que eu nem saiba que eu estou atacando. E a outra foi sempre que, e é até óbvio, mas sempre que você parte pra um argumento ad hominem, não só ad hominem, mas quando você começa a ficar emocional e a outra pessoa ficar emocional, é muito ruim porque você ativa seu sistema límbico, sistema de luta ou fuga, e você para de pensar. E é justamente o pensar que vai trazer uma solução para uma discussão, que vai ter a criatividade de você criar algo que vocês não tinham pensado antes. Então, sempre que você vai falar de negociação, cara, você tem que tomar muito cuidado, para manter a outra pessoa o mais confortável possível. Quanto mais confortável você for capaz de manter a pessoa, melhor. Isso foi um bom insight, assim. E a melhor forma de fazer isso, óbvio, é se preparando para a discussão. Então, tendo suas prioridades bem definidas, qual que é a sua BATNA, qual que é o seu plano B, o que você não aceita de forma alguma, o que você pode fazer de concessão para outra pessoa, o que você pode ceder para outra pessoa, e por aí vai. Então, muito boa essa aula de hoje. E logo depois foi o momento de estudar marketing, mas eu estudei de forma muito superficial, cara. O dia começou, eu dormi muito bem hoje, tá? Foi um sono excelente. Mas o dia começou comigo estudando de forma superficial o marketing. Eu não absorvi como eu poderia, eu não lembro de muita coisa hoje. Eu lembro de uma questão que para você abordar o produto você precisa pensar em termos do problema, a solução. Eu não vou lembrar, mas o detalhamento da oferta. Você conecta o problema que a pessoa está tendo, que ela, para trazer consciência para ela, e você fala que existe uma nova forma de abordar aquele problema. Você traz um embasamento para essa nova forma, desse novo mecanismo, quer dizer, que é responsável pelo problema, e aí você vai trazer uma nova solução que vai abordar esse mecanismo que a pessoa cria esperança para comprar o seu produto. Esse é um resumo de tudo, mas eu não absorvi as coisas bem, cara. Eu resolvi chamar um cara desse podcast que eu tava estudando no privado, no direct, aproveitar minha audiência grande pra tentar marcar uma conversa com ele. Vamos ver como é que vai ser, tomar atitude, né, cara? E aí, almocei hoje com um amigo não, um conhecido aqui do INSP. Gente fina, não foi um almoço uau, assim, mas eu acredito que eu consegui ajudar ele em algumas coisas, isso é muito bom. Nunca se sabe quando que algo vai te trazer um retorno, né? Mas eu pude ajudar ele. E que mais? Cara, isso foi relevante. O Alan Nicholas fez uma oferta muito legal hoje de Black Friday de juntar todos os cursos dele em um acesso vitalício de R$ 1.300. E eu investi os R$ 1.300. Uma hora depois eu pedi reembolso. Porque eu vi que não seria palpável o resultado que eu conseguiria trazer com aquilo. E eu já tô com muita coisa pra estudar, cara. Muita coisa pra estudar.
E isso me relevou um outro problema, que é eu preciso ter tempo para estudar de verdade, estudar com foco. Eu não tô fazendo isso hoje. Mas enfim, eu perdi 1 hora e meia nisso aí. Eu vasculhei o curso do cara, eu pensei muito, vi os entregáveis. E eu vi que não era pra mim, cara. E aí eu fiz uma carta de reembolso. O que mais que eu posso falar? Logo depois eu fui lá estudando um pouco sobre vendas. Fui pra casa pra fazer um treino de meia hora, fiz um treino de 15 minutos. Eu mais uma vez tô vacilando. E é engraçado, cara, que eu me comprometi, mas eu tô caindo nos mesmos erros. Qual que é a questão? É falta de consciência e falta de estrutura. Porque eu acordo no meu dia e eu perco a clareza das coisas que eu me comprometi anteriormente. É como se eu fosse outra pessoa. Eu não sou a pessoa que tá aqui refletindo ativamente, com a cabeça lenta. E se eu parar pra pensar, cara, hoje eu comecei os 30 minutos do meu dia primeiro tocando no celular. Isso é uma verdade. Eu não parei pra refletir. Porque no meio da minha rotina matinal eu já comecei a entrar no WhatsApp, responder mensagens. Eu fui produtivo ali, eu resolvi umas questões de mensagens, enfim. Mas, né? Enfim. Eu não tô sendo realmente cuidadoso com o meu tempo. E eu tive um insight bem interessante ontem à noite, que é, cara, eu sou muito melhor do que eu pareço. Tipo, eu tenho uma autoestima baixa em termos de me valorizar. Mas eu tenho uma autoestima muito alta em me valorizar em outras coisas que eu não deveria estar me valorizando. Então, eu penso muito em termos de potencial e eu desprezo quem eu sou hoje. Quando na verdade eu sou muito melhor do que eu penso hoje e o meu potencial é muito menor do que eu penso que é. Nossa, cara. Nossa. Porque se eu realmente tivesse mais em conta o impacto que eu tenho. Porque, cara, esse mês eu alcancei 1 milhão de pessoas. Eu sou uma engrenagem relevante, sabe? E eu esqueço disso, cara. Eu me deixo ficar nervoso em algumas situações que não tem nada a. É como se eu esquecesse quem eu sou de verdade. Me falta entender quem eu sou hoje e parar de pensar em quem eu vou ser no futuro. É, cara, mas enfim. Hoje eu postei um vídeo em formato diferente, menos perfeccionista, com roteiro legal. O vídeo tá performando bem. Melhor que o último vídeo que deu o dobro de trabalho. E agora fica a reflexão, né? Mas eu preciso me reposicionar. E eu preciso falar melhor também. Aqui eu tô falando bem. Nessa conversa aqui eu tô entonando bem o que eu tô falando. Eu tô numa região vocal boa que eu consigo manipular. Falo mais rápido quando for a hora, eu vou acelerar um pouco. Mas eu fui no evento hoje o Demo Day. Eu fui por uma falta de priorização. Eu não precisava ter ido pra esse evento. Eu poderia ter ficado em casa e trabalhado. E não só isso, eu nem precisava necessariamente ter treinado. Era uma prioridade muito maior pra mim hoje roteirizar vídeos. E eu não roteirizei vídeos. Eu não produzi conteúdo, que era a minha prioridade maior. Era terminar de estudar o podcast e partir pra produção de conteúdo. E qual foi o gargalo, cara? O gargalo foi o foco e a falta de clareza também. Porque eu terminei o podcast e eu me senti sem direção. Quando o que eu precisava é um certo perfeccionismo também, mas eu preciso definir minhas premissas para a criação de conteúdo. Então isso barrou meu processo de definição do roteiro, enfim. Eu preciso me concentrar bem nisso amanhã de manhã e não deixar a entropia me consumir, porque eu fiquei com um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo e eu acabei perdendo o rumo e o resto do meu dia não foi muito produtivo. Mas enfim, beleza, fui pro evento e cara, eu passei 3 horas conversando com gente lá. E eu reparei o seguinte, eu preciso manter essa entonação que eu tô mantendo agora, cara. Numa conversa, sabe? De articular mais, falar mais devagar, olhar nos olhos das pessoas e ser mais firme no que eu tô falando, articular. Eu preciso articular melhor, cara. E a minha voz, eu preciso
mudar, dar tom à minha voz. Eu preciso apresentar as coisas mudando um tom um pouco. O que eu posso fazer, cara? Eu preciso. Eu preciso gravar esses vídeos. Eu preciso continuar gravando esses vídeos. Aqui eu sou desenrolado. Na vida real eu sou menos. Mas eu senti essa falta, eu me percebia enquanto eu conversava hoje. Mas aí vem uma parte interessante, por quê? Porque eu fui no evento e, cara, não. Em termos de networking, tava sendo um desperdício de tempo ali. Eu tava conversando só porque nada é, tipo, muito agregador. E. Só que no final do evento apareceu um cara que ele era formado na minha faculdade no INSPER. Ele foi formado há mais de 10 anos. Ele tá há 15 anos trabalhando com a minha área. E ele tava com uma puta ideia de business relacionada ao que eu tô procurando fazer, de segundo cérebro. E a gente ficou conversando e foi muita coincidência. A chance de eu encontrar uma pessoa que nem ali era ínfima. Ele apareceu ali nos 10 últimos minutos do evento, a gente foi caminhando até o ponto de ônibus dele. E aí ele me deu uma noção muito interessante para Obsidian, porque eu tenho feito as minhas notas sem uma hierarquia muito clara. Eu faço um capítulo de livro, um livro quer dizer, e na mesma nota eu tenho vários capítulos deste mesmo livro. Quando na verdade eu deveria separar cada assunto em uma nota diferente, as notas deveriam ser mais curtas, cara. Olha isso, olha isso. E o custo de organizar meu cérebro, meu segundo cérebro dessa forma vai ser imenso, vai ser muito difícil de. Vai ser muito difícil, cara, de reorganizar cursos inteiros que eu tenho ali, aula 1, aula 2, aula 3, em notas, cara. Nossa, vai ser bizarramente difícil isso. Bizarramente difícil. Eu tenho que pensar nessa questão de hierarquia. Vou atrás de marcar essa ligação com ele. Ele tem um canal de 2 milhões de inscritos, foi muito aleatório ele ter aparecido ali. Ai, ai. São as coisas boas da vida, né? A coragem de ter em si mesma o poder, o gênio e a magia. Mas é, cara, agora são 11h40. Eu falhei no sono. Eu falei, foi uma cadeia, hoje vai ser um dia produtivo. Produtivo meio superficial, mas foi produtivo, eu tive foco. Mas, sabe? Eu podia ter sido muito melhor hoje. Muito melhor. Eu vou começar a gravar os vídeos desse ângulo aqui, tá? Fica melhor pra mim. Esse é o meu cantinho agora, fica aqui na grama. E eu vou me dar o tempo necessário pra dormir. Eu vou descansar. Posso começar a pensar também em fazer um grounding assim enquanto eu falo? Quem sabe, né, cara? Seria legal. Mas enfim, essas são as reflexões de hoje. Eu preciso de estrutura. Eu preciso de consciência, levantar minha consciência. Eu não rezei depois de acordar hoje. Eu não rezei e eu peguei no celular. Eu vou inverter essa ordem.